Esta é a Tribuna Regional TV Web, a única e verdadeira TV Web de Londrina e região. Entretenimento, notícias e prestação de serviços. Tribuna Regional, criada para mostrar a nossa gente. Mais uma edição do programa Bate-Papo com o Doutor. Bate-papo é uma conversa, né? Uma conversa informal, trazendo informação de qualidade. Não falamos fake news, informações todas com referência, informações onde nós trazemos assuntos relevantes. Um bate-papo de uma forma descontraída, de uma forma de fácil entendimento. Mas existem aqueles programas, né? Nada a ver, uma coisa ou outra, mas uma linguagem difícil, né, Fernando? Mas as pessoas têm dificuldade de entender. E aqui não, nós usamos o bate-papo que o povo quer ouvir, que as pessoas querem ouvir de uma linguagem que eles entendam. O programa Bate-Papo com o Doutor, pela TV Web, e estamos aqui com o Doutor Ferdinando, nosso âncora, um dos âncoras. Um dos âncoras. O segundo âncora, né? Porque a primeira está aqui do meu lado. Olá, tudo bem com todos? Bem-vindos a mais esse programa. Espero que a gente possa compartilhar informações muito importantes aí. Temos uma convidada especial hoje. Até daqui a pouco conversamos mais. E a Laurinha. A Laurinha está aí também, que é a outra âncora, né, Fernando? E hoje, Fernando, nós não podemos nem dar os beliscões na Laurinha. Nem bronca, porque... Já vamos explicar por quê, mas hoje nós não podemos nem dar beliscão e nem... Exatamente. É um prazer estar aqui mais um dia, nesse bate-papo delicioso nosso. E com certeza teremos muitas informações especiais com uma pessoa muito especial. Eu não sei se é muito especial, né, Ferdinando? A gente concorda. Então tá bom, nossa convidada especial é a doutora Marta Liberati, né? Quem que é a Marta Liberati? Apresenta a Marta Liberati, Laurinha. A Marta Liberati, ela é dentista, cirurgiã dentista e minha mãe também. É isso aí, nós trouxemos no programa Bom Dia Doutor, né? O programa antes de nós começarmos com o bate-papo, a doutora Marta foi no segundo programa com a gente, lembra, Ferdinando? Deu sorte, né? Isso, eu não estava nesse programa, né? Porque se eu estivesse, muito provavelmente a Laura não estaria agora, né? Mas como a Laura foi junto com a Marta para acompanhar, você veja bem que a Marta foi e a Laura ficou. Então, esse detalhe. Mas é uma pessoa muito querida. Apresenta então, quem é a mamãe? Fala para nós quem é a mamãe. Bom, como eu disse anteriormente, a profissão dela é cirurgiã dentista, mas ela também já foi coordenadora da Igreja Católica em várias coisas. É uma pessoa muito atenciosa, muito querida, de umas opiniões bem estabelecidas e muito bem baseadas também. Que bom, né? Vai ser ótimo de conversar. Isso, nós teremos bastante oportunidade, além dos assuntos da área dela, né, do assunto de odontologia, nós teremos os assuntos que correm, né, durante o programa e que a doutora vai ter oportunidade das opiniões. É uma pessoa assim... Hoje em dia, né, a gente gosta muito aqui do, né, Ferdinando e Laura, né, assuntos assim que valorizem a família, os bons costumes, né, a gente sempre gosta disso. E a doutora Marta é uma pessoa que tem na sua história, no seu dia a dia. Eu conheço a Marta, sou até suspeito de falar, conheço a Marta, acho que faz uns 2, 3 meses só, né, Marta? Eu lembro da Laurinha, Ferdinando, pequenininha, com 7, 8 anos de idade. Eu lembro da Cris grávida da Nina. Da minha esposa. Então, você vê que faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo que a gente tem amizade. É uma pessoa recente. É uma pessoa muito querida, é uma pessoa que tem, como falou a Laura, uma pessoa que tem suas opiniões, né, do ponto de vista político, social, uma pessoa muito ativa dentro da atividade social, do trabalho dela, profissional, né? E para nós é um prazer ter você conosco no Bate-Papo com o Doutor, Marta. Seja bem-vinda. Obrigado. Bom, e as notícias da semana. As notícias da semana, eu pensei muito, Ferdinando, Laura e doutora, sobre esse assunto. Mas acho que é uma coisa que as pessoas não têm falado, as redes sociais não têm comentado tanto. É uma coisa que eu gostaria de ter opinião, um assunto muito sério em relação a isso, né? A sistolia fetal. O que é a sistolia fetal?
né? É um assunto assim que as pessoas não têm discutido e para mim é uma coisa que me incomoda muito, né? Mas como a gente sempre diz, nós não somos donos da verdade, mas como a Ferdinando fala, nós não nos omitimos de dar nossas opiniões, né? E basicamente o que é a modalidade de assistolia fetal? A mãe não tem interesse em ter seu filho. Então, injeta-se uma substância dentro do coração da criança e interrompe a gravidez. Esse assunto foi discutido no Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Medicina deu um parecer contrário a esse procedimento. Existe já o abortamento em algumas situações autorizadas por lei, onde há risco de vida para a mãe, onde a gestação foi devida a estupro, ou quando há um diagnóstico de anencefalia. A criança nasce sem cérebro. Então, nessas situações, o chamado aborto legal, ele é realizado gratuitamente pelo SUS. Claro que existe todo um processo, existe todo um trâmite que é feito para isso. Tem a necessidade de uma autorização jurídica. Exatamente, discutido muito exaustivamente e é realizado. Isso é legal. Algumas cidades, alguns estados um pouco mais adiantado, outros um pouco menos. Mas a sistolia são situações que não foi devido a estupro, a criança ela tem a sua condição, sua integridade, é o feto, e não há de risco de vida para a gestante. Então, isso foi, assim, qual que é a diferença disso para o aborto, né? O penalista Heleno Cláudio Fragoso, ele ensina que aborto existe na interrupção da gravidez com a morte do feto. Então, essas situações que nós colocamos. O aborto pode ser natural, acidental, criminoso legal ou permitido. O aborto natural não é um crime, né? Quando acontece alguma intercorrência e a mãe expulsa o concepto, doença, geralmente até terceiro mês acontece, é muito frequente o abortamento. Mas essa situação da sistolia fetal são mães que não querem mais ter seus filhos, fora dessas 3 situações, e que resolvem, através de um ato, e é um ato médico, interromper a vida dessa criança. O CRM foi consultado em relação a isso e o parecer do CRM foi contrário a esse procedimento, né? Então o CRM fez uma resolução proibindo a sistolia fetal. E o Supremo Tribunal Federal, né, suspendeu essa norma do Conselho Federal de Medicina. Está uma discussão intensa sobre isso. Começou-se a discussão, depois dessa discussão foi suspensa novamente, essa norma está em discussão ainda, mas um dos ministros, ele está querendo interferir nesse sentido e tem ministros contrários a essa postura, dizendo que isso é um ato médico, é um ato relacionado à saúde pública e que o Supremo Federal, o Tribunal Federal, ele não deve se meter com isso. Então está essa situação. Mas o que nos deixa preocupante, né, é a naturalidade que está sendo discutida, porque isso, algumas pessoas entrevistadas, alguns médicos, eu estava lendo esses dias o parecer de um colega, referência nacional em bioética, onde ele coloca essa situação como assassinato de criança. Ele escreve isso, ele não fala sistolia fetal, ele coloca de uma forma muito severa e diz: nós estamos matando crianças. Aí vem toda aquela discussão de quantos meses, etc, né? Mas é um assunto muito sério e que o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão que rege, né, o serviço médico, a atividade médica, foi contra, e o STF, através de um dos nossos ministros, né, ele não respeitou a opinião do Conselho Federal e está tudo nesse embrólio. Ferdinando fez uma cara muito triste, Ferdinando. Eu acho que, na minha opinião, e eu vou falar agora muito além da psicanálise, falar como um cristão, um teólogo, né?
Eu acho que uma das coisas que mais ficou clara entre todas as denominações religiosas das quais eu tive acesso durante o curso que eu estudei, seja até doutrinas que não seguem tanto a palavra de Cristo e seguem mais o Antigo Testamento, por exemplo, ou mesmo algumas outras que são codificadas por profetisas ou profetas, né, ou mesmo por codificadores como Allan Kardec no Espiritismo, que seja, né? Todas essas religiões têm um ponto em comum. Qualquer forma de interrupção de uma gravidez é um ato que seria considerado ou pecado, ou errado, ou principalmente, daí falando pelo lado da psicanálise, um ato de irresponsabilidade. Né? Foi um dia que o casal saiu e se perdeu, resolveu ter a sua relação sem os devidos cuidados porque tinha exagerado em alguma coisa, ou estava muito empolgado. Foi um ato de irresponsabilidade porque não soube se prevenir da forma correta. Foi um ato de irresponsabilidade porque não soube olhar para aquilo que estava fazendo de forma coerente e saber que existem aí inúmeras maneiras de você poder evitar um filho, das maneiras mais comuns até as outras maneiras que exigem responsabilidade, como o uso de métodos contraceptivos, seja a pílula anticoncepcional, seja a vasectomia para o homem e tantas outras coisas, né? Laqueadura para a mulher e tantas outras coisas. Ou seja, existem milhões de maneiras. Seria um programa inteiro só para falar sobre métodos contraceptivos. E vamos trazer, acho que é importante também. E trazer, com certeza. E uma única maneira de fazer, né? E se esse casal irresponsavelmente decidiu que naquele dia não iriam se prevenir e dessa irresponsabilidade foi fruto uma criança, não tem outro jeito. Há que se ter responsabilidade. Nós estamos falando aqui de casamento, nós estamos falando aqui de se casar para cuidar dessa criança, etc. Isso é uma responsabilidade que a família vai decidir. Agora, o ponto principal é o seguinte: uma vez que uma criança foi gerada a partir do primeiro minuto de vida, é vida. E qualquer forma de interrupção dessa gravidez, no meu ponto de vista, é também uma forma de deixar com que as pessoas comecem a terem responsabilidade em todos os seus atos. Bom, se é fácil evitar uma gravidez, para que eu vou me prevenir? Só que daí nós vamos ter outros problemas. Nós vamos ter problemas com AIDS, nós vamos ter problema com sífilis, que são doenças sexualmente transmissíveis, que a gente não fala aqui, porque muitas vezes acaba não aparecendo, mas a sífilis, o Dr. Marcos pode falar isso com muito mais clareza do que eu já tratei de pacientes, de mulheres que foram contaminadas por sífilis e que tiveram problemas de saúde gravíssimos, né? Pelo ato de irresponsabilidade. Esterilidade algumas vezes. Esterilidade algumas vezes. Ou seja, tudo que você deixa como liberdade de escolha no sentido de tirar a responsabilidade, no meu ponto de vista seria a mesma coisa de dizer assim, bom, a partir de hoje, que vamos fazer o seguinte: completou 18 anos de idade, pode dirigir carro. Se tiver condição de dirigir o carro, pode dirigir, vai tudo bem. Você sabe dirigir mais ou menos? Vai tranquilo, porque não tem que passar pela lei de tirar uma carteira de motorista, de ter responsabilidade civil e criminal sobre a direção. Se você quiser fazer, então, amor, fazer sexo, transar, sei lá, do jeito que você achar melhor, irresponsavelmente, e disso sair um filho, e amanhã você poder simplesmente interromper a gravidez porque não tem problema nenhum, no outro dia vai acontecer de novo, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo, e daqui a pouco nós vamos ter tanto a banalização desse tipo de procedimento, quanto um outro ponto que é pior do que esse. Pessoas que vão começar a, de alguma forma, agir irresponsavelmente nisso, virar um comércio, e como o Dr. Marcos falou, existem médicos e médicos, né? Em todas as profissões, existem professores e professores, dentistas e dentistas, médicos e médicos. Alguns médicos que podem ser aí, achar nisso um comércio, vão começar a fazer propaganda. Fazemos, e você pode fazer o que você quiser. Aqui a gente resolve. Só que você não vai resolver os outros problemas que isso podem acarretar, que, inclusive, pode ser, no futuro, uma grave saúde, um agravamento muito grande na saúde mental, por lembrar que em um determinado momento foi irresponsável, acabando com a vida de um filho, e agora sonha tanto com o filho e não consegue, porque em algum momento não soube ter a responsabilidade. Essa é minha opinião. É lógico que eu não vou deixar de lado. É verdade, mas a gente não omite de dar a nossa opinião. Sim. O ministro ele disse que houve abuso de poder regulamentar por parte do Conselho Federal de Medicina. E outro ministro
ele disse que não vê irregularidade na edição da norma que proíbe o uso da técnica chamada assessoria fetal. Então, ou seja, o próprio STF, eles não têm, cada um diz uma coisa, né? E o que acontece, né? Proíbe o uso da técnica chamada assessoria fetal para interromper a gravidez acima de 22 semanas. E eu só queria dizer uma coisa que também me chama muita atenção, e daí abro a palavra aqui só para não eximir. Eu ainda tenho muita curiosidade de entender isso, sabe? Um professor é um professor porque estudou para ser professor e está em sala de aula preparado para ser professor. Um médico é um médico porque estudou para ser médico. Se é um ato médico, quem decide é o CRM. Se é um ato de docência, quem decide é o sindicato dos professores. Se é um ato que tem a ver com a odontologia, por exemplo, uma irresponsabilidade num procedimento, né? Não é assim. Você não pode chegar num consultório, e a doutora vai poder explicar melhor, e tirar todos os dentes saudáveis de uma pessoa e querer colocar uma prótese dentária porque ela decidiu que quer fazer isso. Tem todo um procedimento, tem todo um cuidado, tem toda uma coisa com a saúde mental. E quem decide isso é o Conselho Regional, o Conselho Federal de Odontologia. Como que a justiça vai definir atos que têm a ver com a medicina e de quem estudou isso? É a mesma coisa da gente como professor, médico, dentista, futura advogada, né? Ainda em processo de competição. Como é que a gente vai decidir, por exemplo, legislar? Eu não sei falar sobre lei, eu não li a Constituição, eu não sou um jurista, eu não estudei sobre isso, mas eu não posso determinar, por exemplo, que eu acho que é absurda que a lei da educação é para todos. A justificativa desse ministro, Ferdinando, ele fala isso. Ele afirmou que o judiciário não poderia intervir na questão que, segundo ele, deve ser submetido de modo estrito à esfera regulamentar e que a resolução trata de definição de regras sobre procedimento de natureza técnica. E ele coloca, né, esse ministro, o nome dele é Mendonça, que a resolução do STF regulamentou fatores que devem ser considerados pelo médico no momento de optar por um tipo específico de procedimento. Então é o que você acabou de falar, é um procedimento médico numa situação específica. Então o CFM deu o seu parecer contrário. E aí veio para a esfera jurídica, onde está se discutindo um procedimento técnico de uma forma jurídica. Então a situação é difícil isso. Então quando eu coloquei essa pauta, eu pensei, mas acho que nós falamos de saúde, nós falamos de vida, nós falamos de bem-estar, e eu acho que esse assunto, nós precisamos começar a discutir isso. Laurinha. Esse assunto é realmente... Você Ferdinando sem beliscão, que a mãe dela está aqui por perto. Olha o pé aqui debaixo da mesa. Esse assunto é realmente uma coisa que precisa ser falada, precisa ser conversada com todas as pessoas. E um ponto que a gente até estudou na faculdade, a gente viu um documentário sobre isso, em uma das disciplinas que a gente falava sobre a história do direito, era um documentário que acompanhava um desses casos legalizados, que no caso a criança tinha sido diagnosticada com anencefalia. Anencefalia, isso. E não teria como ela sobreviver. No momento que ela saísse do útero, não teria função, não teria nenhuma possibilidade de vida. Então foi oferecida a oportunidade para a mãe para realizar o aborto, e a gente acompanha todo o procedimento jurídico também, todas as coisas que estavam acontecendo na época. Se eu não me engano, o documentário se passa em 2000, mais ou menos em meados do começo dos anos 2000, e a gente percebe que até mesmo num procedimento legalizado, em que realmente não existia nenhuma outra circunstância, nenhuma outra possibilidade, ainda assim é um procedimento extremamente exaustivo, extremamente complexo, nada simples, e toda a história da família é uma família muito simples, mas tudo era muito complexo. Nada era simples, assim, de foi decidido, tem o diagnóstico, então vamos fazer, tá tudo certo e tal. Sofrimento da mãe, sofrimento do pai, sofrimento da família, sofrimento de todas as pessoas em volta, sofrimento de ter que fazer os exames, ter que fazer o procedimento. O procedimento foi terrível, foi uma coisa que, por conta de umas decisões do judiciário, tiveram muitas complicações. Então, o próprio procedimento, ele coloca totalmente a vida da mãe em risco. Então, mesmo dentro dos procedimentos que são legalizados há muito tempo no Brasil, já existe muita complexidade. Então, a maioria, e o problema é que isso que a Laura falou é muito sério, porque existem os abortos legalizados, que ela acabou de colocar, e existem as clínicas de abortos, onde esse cuidado que a Laura comentou não existe. Então a chance de lesões graves, esterilidade, e o que o Ferdinando falou, esse trauma é pro resto da vida. Então não é tirei uma criança, fiz um aborto. Não, isso vai ficar pro resto da vida.
né? Nós, homens, nós não temos essa capacidade de discernir isso como uma mulher tem, como uma mãe tem. Então isso é muito sério, né? Marta, sua opinião em relação a isso? Olha, eu como uma mulher madura, mãe de 3 filhos que eu pude conceber e adotei mais um, a minha opinião é muito severa, sabe? Porque o que o Ferdinando falou é muito sério. Para que se existir um conselho se não se respeita o conselho? Então, extingue o conselho. Por quê? Não teria que só consultar o conselho de medicina, teria que se consultar o conselho de psiquiatria também. Porque uma mãe que perde um filho de aborto natural já fica com problemas psicológicos suficientes para que precise de um tratamento psicológico ou psiquiátrico. Agora, imagine uma mãe que é violentada e se extrai dela uma criança que estava viva lá dentro. Agora, eu quero perguntar uma coisa, Marcos, muito sério. Meu corpo, minhas regras, eu tenho direito porque eu sou mulher. Então, está dentro de mim, eu tenho direito. Mas é o direito da criança. Não é um outro ser? Eu sou uma vida. Mas aquela vida é outra vida, não é mais a minha. Então, essa vida não tem um direito? Então, eu tenho direito de fazer o que eu quiser, porque a vida é minha, o corpo é meu e eu tudo bem. Mas a vida daquela criança já é outra vida. Ninguém tem o direito de se impor contra aquela vida. Desconsiderando testemunhos que eu já vivenciei na igreja de mulheres que tiveram o diagnóstico da anencefalia e falaram, não, eu vou completar a gravidez e vou ter essa criança. E a criança nasceu normal. Porque Deus ainda pode agir. E eu vivenciei testemunhos desse nível. Agora, alguém determinar que vai tirar a criança saudável porque não quer. É muito sério isso que a Marta está colocando. É muito sério isso que ele está colocando. É um assunto que mexeu com a comunidade, as dos conselhos de ética, os psiquiatras, como a Marta colocou, né? Mas a população ela não foi chamada para essa discussão. Né? O que acontece? Existe um grupo que não é a maioria, esse grupo não é a maioria, só que eles fazem um barulho tão grande que dá a impressão que é a maioria. Então, infelizmente, a omissão de algumas pessoas diante de um assunto tão controvertido, que gera tanta discussão para isso, fica muito unilateral, Ferdinando Glauber. Então, as pessoas que deveriam trazer suas opiniões contrárias, elas não são convidadas e muitas pessoas se omitem de fazer isso. E já aquela pessoa que são militantes do abortamento, da cistolia fetal, do meu corpo, minhas regras, né? Elas são muito presentes nessas reuniões. Isso é uma coisa muito séria. E eu acho que a Marta colocou uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração. Meu corpo, minhas regras. De fato, meu corpo, minhas regras. Eu decido se eu quero me casar, se eu não quero me casar, se eu quero me relacionar com homem, com mulher, se eu quero viver sozinho, se eu quero trabalhar, se eu não quero trabalhar, se eu quero vender minha arte na praia, apesar que eu não sei fazer nada, mas talvez eu conseguiria fazer, né? Independente do que eu quisesse, eu posso decidir essas coisas. Todas essas coisas estão decididas e nenhum dos conselhos, seja lá o Federal de Medicina, de odontologia, o Conselho Federal de Físicos, né, o AB, ninguém vai se meter com isso, porque isso é um direito seu. Agora, a partir do momento que você gera uma outra vida, aí a coisa já não é mais seu corpo, sua regra. Tem uma outra vida, e essa outra vida tem uma responsabilidade. Se eu pensasse dessa forma, meu corpo, minhas regras, se eu começasse a criar as coisas dessa forma, significaria que, por exemplo, eu poderia simplesmente, a partir de hoje, criar minhas próprias regras para poder viver.
E já dizia Freud, em Totem e Tabu e Mal-Estar de Civilização, se não existissem regras, o mundo já nem existiria mais. Isso em 1900. Né? E antes disso, Aristóteles falou isso, Sócrates falou isso, Jesus falou isso, sem regras o mundo não existiria. Freud era ateu, até um determinado momento ele foi ateu, mas uma das coisas ele falou, ainda bem que tem a religião, porque se não fosse a religião, vocês não têm ideia do que seria o mundo. É uma situação assim, eu tenho essa experiência de o meu filho do meio é adotivo. Então essa mãe, ela não quis assumir o filho. Ele não quis assumir a filha. Então teve lá o relacionamento, não vou entrar em detalhes que não vem ao caso, e o Luiz foi adotado por mim e pela CRI, e está comigo já há muitos anos. E é o meu filho. Né? Então houve esse incidente, houve esse evento, e como o Ferdinando falou, como a Laura comentou, eu não sou obrigado a ficar com essa criança. Coloco para adoção. Muitos pais aguardando para adoção. Porém, nós estamos falando em uma criança viável de 22 semanas, onde vai ser injetada uma substância letal no coração dessa criança. Esse médico do Conselho de Ética é uma pessoa muito referenciada no Brasil. Ele não fala, ele diz assim, nós estamos minimizando esse ato. Ele diz, isso é um assassinato de bebês. Eu gostaria de fazer uma colocação. Você fez essa colocação. Se alguém me procurar no meu consultório e disser assim, me extraia todos os dentes, e eu sabendo que isso é inviável, eu posso me negar a fazer. Os médicos podem entrar nessa briga se negando a fazer. Por quê? Se o conselho acha que isso não é viável, se o conselho é contra, que médico que ele vai arrumar para fazer? Então, é uma situação que se eu como médico não faria, porque isso é crueldade. Isso não é mais simplesmente um abortamento. Porque tem várias maneiras de você fazer isso. Agora, injetar uma substância letal no coração de um feto. E a discussão, crueldade. Marta, e a discussão, Marta, que depois adiante desse vídeo que está na internet, desse médico da ética, da bioética, e ele descreve tudo isso que nós estamos discutindo e ele coloca um detalhe também. Detalhe não, uma informação muito importante. A criança sente dor. Com certeza. Então, existem trabalhos que mostram que esse ato, a criança vai sentir dor. E com um detalhe importante que você acabou de colocar, Marcos, e a Marta também, da história da Marta, infelizmente, eu não sei para poder relatar aqui, mas a sua história eu conheço, né? Eu tive condição, eu conheci o Luiz, e o Luiz teve uma chance, né? A mãe não quis, deixou ele num lar, ele foi criado durante um determinado período, depois foi para a família do Marcos, e hoje, né, o filho do Marcos está fazendo engenharia, daqui a uns tempos vai se formar, vai ser um cidadão que vai ter uma contribuição para a sociedade, etc. E se a mãe resolvesse ter abortado? Né? O que aconteceria? Qual seria a história do Luiz agora? Não teria uma história. O Luiz não teve a chance de ter a mãe biológica na sua vida, mas teve a chance de ter uma outra família, uma outra mãe, um outro pai, e hoje se torna um menino responsável com todo o seu trabalho na sociedade, produzindo pela sociedade, etc., que foi educado. Ou seja, até para isso, até pelo ato de irresponsabilidade que a gente está falando aqui, existe uma possibilidade dessa família, dessa mãe, desse pai decidir, não, nós não temos condição de criar essa criança e passar essa criança para adoção. Marcos disse aqui claramente, existem muitas famílias à espera de crianças para adoção, mas muitas famílias. Então, qualquer forma de aborto, ele já é uma coisa extremamente, não vou nem dizer questionável, já é uma coisa extremamente improvável. Agora, quando você pega uma criança saudável e tira a vida dela pelo simples fato de você querer resolver um ato que foi de responsabilidade tua, e com um detalhe importante, como o Marcos acabou de falar, coloca um nome complicado para esconder um crime, aí nós temos um problema muito sério de ética na sociedade e, nesse caso, também no Supremo Tribunal Federal. Eles não têm consenso, eles estão discutindo, ele trouxe essa discussão, interrompeu-se essa discussão, mas esse silêncio da sociedade me incomodou, Ferdinando, Laura e Marta.
porque não está sendo discutido nada disso. Isso está dentro das paredes, está sendo discutido num ambiente muito pequeno. Existe vamos dizer assim, nós respeitamos todas as opiniões adversas, as nossas, mas assim, eles têm feito muita carga em relação a isso. E isso não está sendo trazido para a sociedade, isso não está vindo para a sociedade ser discutido. Eu não sei se quem está ouvindo o bate-papo com o doutor estava sabendo da seriedade dessa discussão. E aí nós tivemos vários exemplos, né? Aquela menina de 13 anos que foi feito abortamento autorizado em Santa Catarina, aí teve aquela atriz, também foi vítima de abuso e gerou filho, depois teve uma discussão com uma série de jornalistas. Então, assim, é um assunto assim, que incomoda. Mas a nossa função aqui na televisão é essa. É trazer assunto para as pessoas pararem e refletir. É o que a gente sempre fala. Nós não somos donos da verdade. Porém, a gente não mente da nossa opinião, né? Então, eu acho que começamos assim com um assunto bem pesado, né? Mas a nossa função do bate-papo com o doutor é esse. E voltaremos daqui a alguns minutos com o assunto mais leve. E depois nós vamos fazer algumas perguntas. Vamos trazer um diazepamzinho pro Ferdinando, que ele ficou nervoso. Estressa, Ferdinando, é ruim, né? Principalmente porque, como você acabou de falar, qual que é o nome mesmo do procedimento, doutor? Assistolia fetal. Eles colocam isso como notícia e ninguém sabe o que é. Aí passa batido. Esse é o grande problema. Exatamente. Então, vamos para o primeiro break. Né? Olha que chique, primeiro break, né? Uhum. E voltamos daqui a alguns minutos no programa Bate-Papo com o Doutor. Esta é a Tribuna Regional TV Web, a única e verdadeira TV Web de Londrina e região. Entretenimento, notícias e prestação de serviços. Tribuna Regional, criada para mostrar a nossa gente. Bate-papo com o doutor. Tem momentos assim divertido a gente rir, né? E aí eu vou falar uma coisa interessante agora que vai dar um pouquinho de... Não é rir dos outros, mas é um fato que aconteceu e que a gente fica pensando. Eu, numa situação dessa, eu entraria em pânico. Porque eu não me dou muito bem com a altura, né? Mas assim, o intuito do programa é esse. É trazer assuntos de uma forma descontraída, outros dias com tons mais sérios. No mesmo programa, tons sérios, mais coisas divertidas, né? No programa passado nós falamos do macaco que entrou no supermercado e começou a comer salgadinho e tomar cerveja. Que confusão que foi, né? Imagine a cena. E a gente vai colocar na tela o telefone para as pessoas que tiverem perguntas, né? Sobre esse assunto, suas opiniões. Para o próximo programa nosso, nós trazemos essas opiniões. Olha, Marcos, não concordo com isso, ou eu concordo com isso, concordo com a doutora, concordo com a Lauriana, é melhor não discordar. Principalmente hoje. Acho melhor não. O Ferdinando, assim, mas acho que é importante trazer essa discussão, né? E trazer pontos para outros assuntos, né? Mas o que aconteceu em São Paulo? Existe um prédio chamado Sampa Sky. Esse prédio ele tem 52 andares. E lá em cima, todo de vidro, e você vê a cidade toda. Então eu fiquei pensando, né? Eu não subo assim, no escada eu já penso duas vezes. Aí as pessoas subiram para visitar o Sampa Sky, e na hora que eles estão descendo, o elevador para, emperra. Mais ou menos 10 pessoas ficaram presos por 1 hora pendurados em cima. Eu não sei o que eu faria nessa situação. Eu tenho pânico de altura. Eu fiquei mais... Eu não sei se eu iria num lugar desse. Elevador panorâmico? É. Você ir na foto que está na internet, você vê o pessoal olhando para baixo, assim, 52 andares para baixo. Meu Deus. Ferdinando, muita terapia, né? Muita terapia. Suco de Rivotril.
Eu acho que isso aí cai no inesperado, né? Há um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás, eu estava em Porto Alegre e voltando para Londrina, fui dar aula em Porto Alegre, voltando para Londrina. Aqui em Londrina o tempo estava nublado e eu nunca tinha passado pela situação do avião arremeter. Né? Então ele estava descendo, de repente ele subiu de novo. Terrível, já passei por isso. Meu Deus. O avião subiu, meu coração ficou lá embaixo, né? Aí o piloto voltou e tentou mais uma tentativa e ele arremeteu de novo. Primeira coisa, assim, já aproveitando para dar um toquezinho para a Prefeitura de Londrina, vergonhoso, gente, desse tamanho de cidade, ter que descer no aeroporto de Maringá, porque Londrina não tem um aparelho para poder fazer a gente descer. Mas tudo bem, né? Continuando aqui nosso... Eu, como o Marcos falou aqui, eu acho que eu ia olhar e começar a ligar para casa, pro filho, me despedir de todo mundo, falar que a vida tinha sido boa, etc. Escrever o testamento ali no notas do celular. Não teve nenhuma consequência. Ficaram uma hora pendurado lá, 50. Eu fui num parque que existia, eu não sei se voltou, parece que me tinha voltado para um lugar chamado Hopi Hari. E lá tinha um brinquedo chamado elevador. E uma vez, numa excursão dessa, nós levamos umas crianças lá. E o elevador, o cara olhou para assim, a hora que eu tava chegando a minha vez de entrar no brinquedo, eu até fui, né, irresponsavelmente fui, mas o cara pegou um martelo e começou a bater para consertar, eu sei lá o quê. A hora que chegou lá em cima que eu me dei conta que o cara tinha martelado, a coisa estava lá embaixo, né? Eu falei, essa porcaria, ou não parar, ou não descer, ou passar direto, o que vai acontecer, né? Então, eu acho que foi isso que aconteceu, será que esses caras aí não estão precisando de um psicanalista? Tem? Eu não sei. Eu passaria por uma situação bem difícil. É uma geração diferente da nossa, né? A Laura tá rindo, se divertindo. Né? Eu acho que ela queria que ficasse 3 horas parada lá. Eu não tenho tanto problema com a altura, mas também não sou o maior fã do mundo. Meu pai, ele gosta mais, ele gosta de parapente. No Beto Carreira, ele foi naquela torre que cai lá de não sei quantos metros. Que a alma fica lá em cima, demora 30 minutos pra chegar. É esse troço aí que a gente chamava lá no Hopi Hari de elevador, e no Beto Carreira eu acho que é Torre do Terror, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Mas eu gosto, assim, só que numa medidinha, assim, bem pequenininha. Se fosse um prédio, assim, de uns 30 andares, aí não teria tanto problema. Olhe lá ainda, agora 52 andares, você consegue enxergar toda pendurado lá em cima, num elevador panorâmico, olhando para baixo. Acho que eu ia fechar os olhos, ficar deitado. Acho que na China que tem uma estrutura de vidro, que na internet mostra que as pessoas grudadas no chão, passando mal, chorando, né? Eu não iria num lugar nunca desse. Deus me livre. Eu não preciso dessa adrenalina, né, Ferdinando? Pra que isso? Eu falo que a adrenalina boa é adrenalina boa. Adrenalina, esse tipo de adrenalina não é adrenalina boa. Eu sou não. Isso, né? Eu não. Não preciso dessa adrenalina, não. Continuando com o bate-papo com o doutor, agora vamos conversar sobre o assunto. A Marta chegou aqui agora, ela chegou assim pra nós e falou: você não me mandou a pauta, Marcos? Pois é, né? Mais uma pessoa caindo, né? Você não me mandou a pauta, Marcos? Eu falei, eu sabia da pauta. Eu sabia da pauta, mas fazer o quê, né? Mas assim, vamos lá. Agora vamos entrar num assunto assim que da especialidade e que gerou muitos comentários nos nossos programas e que as pessoas têm muita dúvida, né? Eu vi que nós estamos conversando aqui no intervalo, né? Doutora, dentista e odontologia é diferente, é igual? Por que uns falam eu vou no dentista, outros falam eu vou no odontólogo? É a mesma coisa? Fala para nós se é a mesma coisa, se tem diferença, o que é a diferença? Por que eu vou no cirurgião dentista? Por que eu vou no dentista? Explica para nós, dentro dessa área, né, da sua área, quem é quem ou é tudo a mesma coisa? O Marcos, isso aí, o odontólogo é o bacharel em odontologia, né? É o formado em odontologia. O cirurgião dentista é o que exerce a profissão. Se você nunca exercer a profissão de dentista, você é um odontólogo formado. Mas não deixa de ser um cirurgião dentista. Porque, diferente da medicina, o dentista, ele faz cirurgia, ele remove cárie, ele faz todo um trabalho de cirurgião que a gente recebe esse nome, as pessoas olham para nós e falam assim, mas por que cirurgião? Porque nós somos cirurgiões. Nós extraímos dente, nós cortamos gengiva, nós fazemos remoção de dentes inclusos, nós cortamos cistos, removemos granulomas. O dentista faz um monte de tipo de cirurgia, né?
E às vezes a pessoa acha que o dentista é só dentista, né? Só trata dente, tira buraco, abre buraco, fecha buraco, abre buraco, fecha buraco. E a gente nem faz isso, né? Nós não abrimos buraco, fechamos buraco. Nós restauramos o dente, não é uma obturação, que você tira uma coisa e bota outra coisa dentro, né? Não, nós removemos o tecido cariado e nós restauramos o dente, restauramos. Restaurar é diferente de obturar. Então, não sei se a minha... Qual que é a diferença fala para nós, qual é a diferença de obturar e restaurar? As pessoas não têm noção de para que servem os dentes. Para que serve os dentes? A gente acha que os dentes são bonitos, só é para ser bonito. O dente, ele serve na fonética, para nós falarmos, nós precisamos dos dentes. Ele serve na mastigação, no suporte dos tecidos moles, na estética, para ser bonito, e na função de mastigar, que é a maior função dele. Então, nós pensamos assim, eu não sei se vocês já observaram pessoas que têm assim essa parte aqui bem pequenininha, murchinha, perderam os dentes lá com 17 anos e hoje tem 60, 70, 80 anos. Elas perderam o osso, por quê? Porque foi removido os dentes. O osso, o dente, conforme ele vai exercendo a função mastigatória dele, ele vai estimulando o osso e vai morrendo células ósseas, vai nascendo novas células e vai se renovando as células ósseas da maxila e da mandíbula. Então, essa função de suporte dos tecidos moles é a maior função que os dentes têm. A pessoa, quando perde os dentes, ela envelhece, porque a face dela cai. Então, essa é uma função importante dos dentes. A gente tem observado nas redes sociais, né, bastante massificado, né? E um dos motivos, até que eu conversei com a Marta para ela vir hoje brilhantar o nosso programa, com a sua presença, é que está muito massificado a parte estética. Ah, sim. Então hoje virou só estética, né? E eu estava pensando sobre hoje, eu falei, nós precisamos falar sobre isso que você está falando, sobre prevenção, sobre a importância do dente, sobre cuidar do dente, sobre alimentação, tudo isso a gente vai conversar. Então, como falou a Marta, ter uma dentição saudável não é só o aspecto estético, sorriso bonito. Ele vai muito além disso, né, Marta? Muito além disso. Não, fala que você disse, a mastigação, essa parte do osso, né? Então, nosso corpo, assim, tudo aquilo que a gente não utiliza, a natureza ela vai meio que absorvendo, ela vai deixando, vai tirando aos poucos. E se eu não tenho uma estrutura que esteja funcionando direito, a natureza vai fazer o quê? Ela vai desativar, que é isso que você acabou de falar, né? É absorção óssea, né? Ela vai ficando, a boca vai ficando, a parte de baixo do rosto vai ficando diminuindo, vai ficando atrofiado, né? Você estava falando a parte de fonação, a parte de conversa. Por que é importante? Você percebe que às vezes tem pessoas que têm os dentes separados, ou usam uma prótese mal colocada, mal instalada, quando ela vai falar assim, porque o ar, quando você fala, vai passar por essas estruturas e vai fazer esse... Você ouve a pessoa. Os dentes precisam estar colocados um do ladinho do outro, sem muito espaço, de maneira harmônica. Até a posição da maxila, por isso que se faz a ortodontia. Porque a posição da maxila, conforme o ar sai no você falar, ela vai dar uma entonação na tua voz, ela vai dar um chiado. Então, a fonética, os dentes são muito importantes na fonética. E na alimentação. E, sem dúvida, né? Que você... A Laura já... A Júlia, ó, doutor, trocando o nome das filhas, porque eu vivo trocando o nome das filhas. Mas, assim, a Laura percebe que... Nós não trocamos o nome dela, né? Não tem jeito. Não pode. Eu fama por causa de vocês, tá? Eu não sou uma pessoa carrasca, eu não sou uma pessoa ruim, tá? Eles estão me fazendo pegar uma oportunidade que eu não tenho. Como eu já tive no primeiro bloco um posicionamento muito radical e posso sair daqui preso hoje, né? Porque tem gente que... Eu quero ter o segundo posicionamento. Gente, a pessoa que acabou de falar isso está querendo virar uma advogada. Então vocês já percebem que ela está querendo
legislar sobre lei. E eu só quero também trazer um detalhe aqui importante, Dr. Marcos Tarasiewski, só para você ficar bem atento. Primeiro programa, um endocrinologista e uma nutricionista, que proibiram tudo. Segundo programa, você me traz uma pessoa que vai proibir a gente comer açúcar. Você quer que esse programa tenha audiência como? Exatamente. E era isso. Não, Ferdinando, eu vou aliviar seu lado, Ferdinando, que eu não vou proibir você de comer. Mas açúcar faz mal. Mas você escova os dentes depois. Ah, então tá bom. Então pode. Então já pode. Ah, não, eu não proíbo. Criança até 2 anos, não. Porque não tem necessidade. Então proíbe. Então, Agora, a partir dessa idade, eu acho que você precisa, o açúcar é energia, carboidrato, e tudo com moderação, né? Não precisa comer uma caixa de chocolate de uma vez só, né? Até porque o nutricionista já falou isso para você, doutor Ferdinando. Mas o dentista, o que ele recomenda? Escovação. Ah, e tem um detalhe importante, porque você estava falando da mastigação, né? Uhum. A gente às vezes está num restaurante, eu olho para a Laurinha e falo assim: ai, filha, aquela pessoa não tem os dentes posteriores. Mãe, como é que você sabe disso? Olha o jeito que ela tá mastigando. Você já percebeu? A pessoa 3 meses pra lá, mastigando, nem percebia a pessoa lá. Ela não tem os dentes posteriores. Ah, ela tem tal problema de mandíbula. Ah, ela precisava colocar um aparelho e tal. Misericórdia, de longe assim ela já consegue pagar. É a mesma coisa que você, né, Marcos? Quando você vê uma pessoa respirando assim, o que você vai imaginar? Precisava de um aparelho de respiração. Essa pessoa, oxigênio, por favor, um balão de oxigênio. Incomoda a gente que é dentista ver uma pessoa, você, os tique. Ver uma pessoa assim, já dá um ribotrilzinho pra ela pra dar uma melhorada. Mas assim, o que acontece? Você observa que a pessoa fica achando um jeito de morder, porque ela tem dificuldade, não encontra os dentes, ela não consegue mastigar. E a digestão começa E é lógico, e a digestão começa na boca. Então, se você não faz uma boa mastigação e as enzimas já não são liberadas na boca, vai pro estômago com casca e tudo, né? E aí o estômago vai sofrer muito mais para fazer essa digestão, né? Você Então, falou em... nós temos que observar que os dentes têm muito mais valor do que serem bonitos, como você disse. Eu sou uma dentista que, como diz o Fernando, não quero perder meu réu primário, até porque estou formando uma advogada, né, Ferdinando? Porque você sabe, tem esse desinteresse. Se o réu primário, a gente já, né, recorre. Mas assim, eu não sou adepta, sou uma dentista tradicional e brinco com os meus colegas que nós somos os últimos samurais. Porque não sou adepta do procedimento estético como uma prioridade. Eu gosto da ortodontia, eu gosto da faceta para fazer correções. Agora, você sacrificar ou danificar um dente natural para fazer que simplesmente ele fique bonito, eu não sou a favor. O clareamento com moderação, muita cautela, com um profissional muito responsável, não aquele dente branco igual um giz, que me incomoda muito, né? Que na boate fica azul, né? Porque a pessoa fica sorrindo assim, fica tudo azul, né? Então eu não sou a favor, porque o dente ele tem que durar dos 6 anos de idade, quando começa a dentição permanente, até possivelmente aos 100 anos. E é se isso que eu ia você perguntar para começa... você. Nós temos que começar, então, a cuidar desses dentes logo que nasce. Sim. Ou dentro da barriga da mãe já é importante. Existe alguma coisa? Eu vou ter meu filhinho, posso alimentar alguma coisa que possa me ajudar essa criança a ter essa parte óssea, a parte de dentes no futuro melhor, ou só depois que ela nasce que a gente consegue consertar Marcos, isso? o ginecologista já prescreve as medicações que a mãe precisa, né? Que é cálcio, né? O ferro, porque a formação dos dentes... A dieta. É a dieta que não precisa ser, né, calórica, aquela coisa, mas é essencial para os dentes é o cálcio, né? Que é o que vai proporcionar a dureza dos dentes, que é o cálcio, né? A calcificação do esmalte. Mas o detalhe é que na primeira dentição, nós temos que... Até quando vai estar a primeira dentição, Márcia? Começa a ser tocada com 6 anos de idade. Então, a primeira dentição, que é a dentição de leite, nós achamos assim, de leite mesmo, né? Vai perder. Não tem problema. Não precisa cuidar, né? Não, mas tá... Eu já ouvi isso muito. Isso é uma flecha na alma. Mas ele vai trocar os dentes, esse daí é de leite, não precisa escovar muito, não. Tá com cárie, não tem problema. O dente de leite, ele estimula o osso
a se formar de maneira que, quando os dentes permanentes vêm, o dente de leite segura o espaço. Deixa preparadinho lá. Se você não tem o dente de leite harmônico e com saúde, quando o dente natural vai vir, o dente permanente, ele não vai encontrar espaço para erupcionar. Então, aí você vê a criança, às vezes, que tem o dente tudo, não porque perdeu os dentes de leite, mas a importância do dente de leite para que os dentes não nasçam tudo apinhados, né, um em cima do outro. Ele precisa manter o espaço dos dentes permanentes e ajudar na formação. A criança começa a perder esses dentes com 6 anos de idade. E nascem os molares posteriores, os primeiros molares também nessa idade. E as mães não sabem, porque pensam que vai cair. Nascem os primeiros molares posteriores atrás dos dentes de leite. E as mães acham que vão cair, não dão importância quando vê o dente cariou, estragou, perdeu o dente. Era isso que eu ia perguntar. Aquela expectativa nossa, né, de pai, né? Nasceu o dentinho da neném, né? Como trazer isso para as mães que estão ouvindo a gente, Marta? Como orientar as mães que esses primeiros dentinhos que nascem, que todo mundo tira foto e põe nas redes sociais, e aquilo não é só para fazer, pôr nas redes sociais, que é importante essa dentição. É importante. E não só cuidar, como a limpeza. Sim. Como limpar esse dentinho nessa criança? Uma criança de pequenininha que está assim, 2 dentinhos em cima e embaixo. A mãe vai estar olhando lá no sítio, vai estar olhando na chácara e dizer assim, doutora, como é que eu faço para limpar esse dentinho? Olha, doutor Marcos, eu já ouvi isso muito e às vezes as mães falam, mas eu sou pobre, eu não tenho uma dedeira, porque tem uma dedeira com silicone, né, que você passa assim, super bom de limpar os dentinhos, né, que eu como dentista, quando meu filho foi ter filho, a primeira coisa que a avó dentista compra é a dedeirinha, né, que você bota lá, a criança morde, você limpa tudo. Mas você pode usar uma gaze. Paninho. Quando as minhas crianças eram pequenas, nós não tínhamos dedeira, não tinha essas coisas, porque a mais nova tem 20, o mais velho tem 31, não tinha essas coisas, essas tecnologias. Então eu dava banho neles, a toalhinha deles já é bem limpinha, eu pegava a própria toalhinha de banho, passava nos dentinhos. Porque hoje tem os produtos especiais para criança. Não precisa. Eu tenho um pouco de reserva com relação aos produtos, porque você tem que tomar cuidado com o flúor. Porque o flúor em excesso também faz mal para os dentes. E, inclusive, escovar demais faz mal para os dentes. Uhum. Opa, não sabia disso. Faz desgaste. Existem pessoas que às vezes procuram a gente no consultório e falam assim, doutor, eu tenho tanto medo de ter cárie que eu escovo, cada coisa que eu como, eu vou lá e escovo. Não! Faz desgaste nos dentes e começa, às vezes até canal, às vezes faz endodontia. Porque faz o desgaste, a pessoa escovar, parece que está lavando tênis. E quantas vezes ela tem que escovar mais ou menos? Uma vez? O perfeito, por dia, não, 2 horas? o ideal, né, que a gente preconiza seria a escovação após as refeições, principais refeições. Né? Café, almoço e janta? Café, almoço, janta e antes de dormir, impreterivelmente. Porque lá em casa meus filhos apanhavam por 2 motivos, né? A gente se não mentissem podia, e se não escovasse os dentes para dormir. Porque eu ia na cama. Escovou os dentes? Escovei, deixa eu ver. Não escovou. Vai para escovar os dentes, não apanha. E o fio dental? E o fio dental? Desde criancinha, fio dental? Desde criancinha. Começa com quantos anos? Uma coisa que, desde sempre. Uma vez que a criança conseguiu ter uma coordenação motora e você conseguiu dar o fio para ela manipular, você põe na mão dela, porque entre os dentes a escova não entra. Então você cria o hábito da limpeza. Exatamente. E para extrair dentinho de leite, você sabe? A minha técnica de extrair dente de leite é muito, muito boa. Amarra o fio dental e dá na mão da criança, ela fica ali brincando, daqui a pouco ela vem, mãe, caiu. E esse negócio, você falava para tua filha que tinha que cuidar os dentes, porque a fada do dente ia lá pegar e fazer... Então, na verdade, eu tenho até uma reclamação para fazer. É um trauma. A fada dos dentes, ela foi meio complexa. Princípio, conversa com o Dr. Ferdinando, aproveita aí. Já vou fazer uma sessão aqui de alguns traumas de infância. Terapêutica. Porque a gente até tinha essa coisa da fada do dente, tudo, mas não tinha muito, não era tão forte. E aí, uma vez eu caiu o meu dente, eu coloquei debaixo do travesseiro. Só que a minha fada dos dentes, ela se atrasou. Não foi buscar. E aí eu fui reclamar com a minha mãe. Nossa, mãe, troquei o lençol.
meu dente ainda tá aqui. Tinha esquecido do dente já, fazia o maior tempo. Eu falei assim, nossa mãe, minha foto do dente não veio dela. Não veio! Não acredito que ela não veio. Não, pode deixar que tem certeza que ela vai vir hoje. No meu tempo, a gente pegava, tinha Fernando, estranho, né? Como é que tinha que chegar, tirava o dentinho, o pai tirava, ficava de costas pro telhado e ficava para trás sem olhar, porque E se tinha uma olhasse, o fala. dente não nascia. Eu tinha uma fala. Telhado, pega o meu dente velho, me dá um novo. Exatamente. Tem uma fala que eu não me lembro, a gente fazia isso mesmo. E daí no dia seguinte você olhava no espelho e tava um buracão lá, né? Será que vieram buscar o dente? Aí passavam uns dias, passava uma semana e o buracão, a janela lá, né? Aí eu entrava em pânico. Gente, não, Porque achava que ia nascer no outro não dia. vieram buscar, exatamente, não vieram buscar o meu dente no telhado e eu vou ficar sem o dente. Ô, Marcos, você falando isso, eu fiquei imaginando a minha casa. Nós éramos 7 filhos. Quanto dente que não nasceu? Deve ter dente pra caramba. Legal. Deve ter dente pra caramba lá no sítio, viu? Uma hora eu vou lá, deve estar os dentinhos, tudo lá indo em cima do telhado. E o tal do dente do siso, o dente da como é que é o dente do siso? O dente da... Como é que fala? Eles Do falam juízo. do juízo. Do juiz. Por quê? Você sabe? Não, eu tô perguntando. O dente do juiz nasce mais ou menos nessa fase de 16, 17 até 18 anos. Então, eles diziam que quando o dente começava a nascer é porque a pessoa ia criar juízo por conta da idade, né? Mas daí 18 o anos, povo vai né? lá e tirava o dente. Não perdi o juízo, não, porque eles não tiravam o dente do juiz, porque, na verdade, tiravam outros dentes, dente do juiz nascia no lugar do outro. Naquele tempo não tinha mais essa E coisa. naquela época, assim, eu estava colocando em épocas que eu coloquei aqui, procuravam os dentistas, eles não tinham esse cuidado que você falou, né, Marta? Era tudo arrancar, né? Era um desperdício. Imagino vocês como profissionais, quanto trauma, né? Porque tinha lá o dente não tinha esses cuidados, tinha lá suas lesões, suas alterações, e o pessoal ia lá e pegava um buticão e tirava, né? Ô Marcos, eu tive a bênção, né? Porque eu posso dizer assim, faz 40 anos que eu tô na odontologia. Por 7 anos eu trabalhei com o Dr. Nilton Expedito de Moraes, que é o fundador da Faculdade de Odontologia da UEL. Então ele foi um dos primeiros dentistas, ele mais o Dr. Tilta Carracho, o Dr. Valdir Carne, mais um grupo de homens, de dentistas que fundaram a Faculdade de Odontologia da UEL. Eles começaram a buscar essa alternativa de salvar o dente. Porque isso em 1982, mais ou menos, né? Eles tinham essa prática de mutilação. Então, tinha muitas clínicas populares em todos os lugares do Brasil. Chegava de ônibus. Chegava de ônibus. Na rua, às vezes, tinha também, né? Em cidades pequenas. Ah, tinha. Chegava de ônibus, os pacientes desciam nos consultórios e eles extraíam todos os dentes da boca, os bons e os ruins, moldava, fazia a prótese e saía com a dentadura na mão. Então, eu chamo isso de mutilação, né? E eu vou dizer para você que eu fico um pouco assustada nos dias de hoje, porque eu tive muitos pacientes que me procuraram, pacientes jovens, com problemas até que sérios nos dentes, mas que teve o diagnóstico do dentista de extrair tudo e colocar protocolo. Por implante e fazer a prótese sobre os implantes. Hoje e eram pessoas jovens. Hoje não tem mais isso, ainda tem. Tem. Então, nos dias de hoje, eu não gosto dessa prática. Eu acho que o protocolo, ele serve para pessoas que já perderam os dentes, ou que realmente não tem mesmo outra alternativa a não ser extrair e colocar. A gente sempre fala, né? Se você chegar num profissional desse e fizer uma proposta dessa, vale a pena pedir uma segunda opinião, né, Marta? Eu penso que se a pessoa é muito jovem, especialmente, a perda óssea que ela vai ter no decorrer de todos esses anos, aí vai ficar muito complicado, porque o rosto vai modificar, vai envelhecer a pessoa, né? Então, assim, não sou contra
deixo isso bem claro que eu não quero perder meu réu primário, eu não sou contra o protocolo. Eu acho uma alternativa maravilhosa, mas eu sou contra a remoção de dentes que podem ser restaurados. Pode ser feito coroa de porcelana, pode ser feito endodontia, pode ser feito ortodontia, pode ser feito milhares de coisas sobre aquele dente e o profissional toma a decisão de extrair e colocar um protocolo. Isso eu sou contra, porque a restauração do dente incute em uma raiz que está dentro do osso, que está suportando toda a estrutura óssea e suportando todos os tecidos moles. Uma vez que você extrai aquele dente, você perdeu todo esse suporte e, consequentemente, o envelhecimento precoce da pessoa. A melhor maneira é prevenir. Exatamente. Toalete, limpeza, cuidar, a escovinha de dente. Hoje tem esses produtos coloridinhos, as crianças gostam. E os pais estarem juntos, né, Marta? Ensinarem, motivarem, estimularem as crianças a terem esse tipo de cuidado, né? Eu fico um pouco consternada até nos dias de hoje de imaginar que existem pais que deixam os filhos ir para a cama sem escovar os dentes. Com tanta informação, eu não consigo imaginar, porque ele vai ficar no mínimo 8 horas para a placa bacteriana ficar ali agindo e destruindo os dentes. Bichinhos na boca. Então, é até muito nojento, né, se você for pensar. Mas, assim, eu queria salientar essa questão da prevenção. Você tinha me dito uma coisa, deixa eu ver se eu me lembro o que você me disse. Você falou assim... Alimentação e cuidados. Você cuidar, prevenir, né? Eu vou me lembrar, depois eu falo, porque agora eu esqueci. E aí você vai falar daqui a pouco mesmo, porque nós vamos começar o terceiro bloco daqui a pouco. Ah, então tá bom. Então nós vamos parar, vamos lembrar desse assunto e vamos falar sobre os implantes, dentadura que o pessoal fala, né? Alimentos que melhoram e pioram, essas coisas todas. Daqui um minutinho vamos com os nossos apoiadores do programa Bate-Papo com o Doutor. Esta é a Tribuna Regional TV Web, a única e verdadeira TV Web de Londrina e região. Entretenimento, notícias e prestação de serviços. Tribuna Regional, criada para mostrar a nossa gente. Terceiro bloco do Bate-Papo com o Doutor, com a doutora Marta Liberti, dando aula e puxões de orelhas para nós, porque ela estava falando umas coisas que eu fiquei pensando, sabe? Pelo menos o açúcar nós estamos liberados, né, Ferdinando? Mais ou menos. Teve uma palavra, é isso que me irrita. Pode comer açúcar, pode comer bombom, pode comer chocolate à vontade, com moderação. A hora que vem a moderação... Porque sabe qual que é o problema? Vocês dois que são aí dessa parte de saúde... Quando vocês falam moderação, a pessoa fala assim, 6 bombons. A pessoa vem e fala, moderação é meio bombom. Isso que me irrita. Meio bombom. Sabe? E pensa bem. Pudim de leite condensado. Repolho. Olha como que é diferente. Repolho. Olha que você quer. Repolho. Pudim de leite. Tem nome e sobrenome que é gostoso. Entendeu? Toda uma complexidade, toda uma composição. Agora repolho. O que você comeu? Repolho. Ovo. Como é que é o nome daquele negócio que esses tempos atrás eu fui lá que eu vi que fizeram uma salada chique? Serralha, gente. Isso é mato. Isso aí tem no quintal de casa. Serralha. E os caras fazem salada e botam um valor absurdo nesse negócio. Gourmetizam a serralha. Mas vamos lá. A pergunta que a doutora lembrou aqui no intervalo foi as crianças que gostam de comer pasta de dente. Elas têm cheiro de fruta, essas coisinhas todas. Não, o Marcos fez uma observação interessante, que lá em casa, quando eu só vou interromper, o meu futuro genro tá ali olhando. A Alexia, ela era pequenininha. E foram num casamento
de uns parentes da minha esposa em São Paulo. E eu não pude ir. E a Alexia tinha 3, 4, 5 anos de idade. Aí, eu estava de plantão à distância, não podia viajar, então eu fui num pesca e pague. E eu estou tranquilo no pesca e pague. Eu sou um péssimo pescador, mas eu estava tranquilo. Pouca gente, só eu. Daqui a pouco liga a Cristiane, desesperada, que a Alexia tinha sumido. Minha Nossa Senhora. Eu falei, como sumiu? Marcos sumiu, todo mundo veio, vizinho, não sei o que, gritaria, correria, não sei o que e tal. E a filha falou, não, ele acabou, né? Eu falei, nossa, lá em Lemes. Eu falei, meu Deus, mas Cris, não, ela estava perto de nós aqui, eram 3 casas dos parentes, era casando não sei quem. E cadê a Alexia, cadê a Alexia, cadê a Alexia, cadê a Alexia, cadê a Alexia? Daqui a pouco eu em pânico, né? Daqui a pouco ela briga, Marcos, achamos a menina. Sabe dessa história, cara? Não sabe. Tava atrás do sofá, atrás da cortina, com um tubo, pasta de dente daquele gelzinho vermelho, já comi na metade. Meu Deus! Meu Deus! Essa é uma das minhas filhas. Um beijo pra minha filha. Mas vamos lá, mano. O detalhe do creme dental, que eu até vou corrigir quem fala isso, porque lá em casa toda a vida eu corrigi. Pasta de dente seria dentes triturados, uma pasta de dente, né? Coloca o dente no liquidificador, faz uma pasta. E faz uma pasta, isso é uma pasta de dente. Isso aqui é um creme dental. Aí, mãe, acabou o creme dental. Que chique. Ai, mas isso era só para descontrair, para eles não esquecerem. Mas a questão do creme dental é que ele tem flúor. E o excesso de flúor dá fluorose. Mancha os dentes permanentes. Nascem com manchas acastanhadas. E o esmalte ele fica poroso. Então aí o dentista tem que entrar com um procedimento de faceta. Aí é indicado a faceta, por quê? Faceta? A faceta estética. Que é isso? Porque a criança, lente de contato, as estéticas, né? Porque a criança nasce com aquela mancha de algo e o dentista não natural, então. Não é natural. Então, realmente é um dente postiço. Não é postiço, é sobreposto sobre o dente. Entendi. É sobreposto sobre o dente natural. Então, nesse caso, a melhor coisa que você tem a fazer é fazer uma aplicação de facetas, de lente de contato, porque aquela criança vai nascer com os dentes acastanhados, manchados de branco, manchados de todas as cores, assim, do marrom até o branco. E o esmalte fica poroso. Por quê? Porque fez a ingesta de creme dental quando era criança. E não precisa ser um tubo. Às vezes a criança vai escovar os dentes e ao invés de cuspir, engole. Então, escovou os dentes, tem que fazer o bochecho, lavar a boca e cuspir. Porque se não cuspir, vai ter a fluorose. Os pais têm que supervisionar. Tem que estar junto, tem que estar... Isso aqui, hoje estava conversando no consultório com uma pessoa, hoje, eu vou te liberar, Ferdinando. Dizia assim, os pais, os exemplos, né? Então, as crianças repetem o que os pais fazem. E hoje, muitas crianças estão delegadas a babá. Babá não quer saber disso. Então, é importante pai, mãe, estar junto. E nós vamos falar bastante sobre isso no nosso programa, Ferdinando. Aquele negocinho azul, sabe aquele pastinha de dente azul que você coloca na boca assim, no sufoco da vida? Na pasta de dente, um creme dental, pasta de dente, você bate no liquidificador, papapá. O creme dental, aquele azulzinho que eu não lembro o nome. Um colutório. Não, mas é um cremezinho dental azul mesmo, que diz que pode engolir até, que é pra... Se não tiver escrito que tem flúor nele, pode. O problema é o flúor, né? Aí eles passaram a fazer cremes dentais infantis sem flúor. Mas, na dúvida, eu prefiro que não coma nenhum. Porque não é uma coisa de comer, é uma coisa de passar. E já que você sabe, Marta, que o meu pai... O pai já chamava a atenção disso. Uma vez na escola, eles aplicavam flúor, né? As crianças tinham um copinho de flúor, não sei o que. E meu pai proibiu meus filhos de fazer isso. Ele falou, por causa de uma doença que tem, que eu não sei o nome, e porque na água já tem flúor, você já escova o dente com flúor, mais flúor chega. Tanto que pararam. Pararam até depois. Pararam. Eles colocaram, então, duas coisas que você tocou no assunto, que eu já ia perguntar. Aquelas produtos para fazer bochecho substitui
a escovação dental? Jamais. E o fio dental substitui a escovação? Jamais. Um soma o outro. Não. Quando que usam, quando que O usam? colutório, o Cepacol, o Plax, eles têm lá as funções, cada um especificado na sua bula, né? Que nós não vamos questionar. Porque o Plax, ele está especificado que ele é para dissolver a placa bacteriana, né? E os colutórios, eles são muito usados nos casos de periodontite. Nós temos Inflamação. produtos muito bons, especialmente em pós-operatórios, né? Porque também não adianta nada a periodontite. A pessoa fala assim, eu tenho uns probleminha de gengiva aqui, doutora, e eu tô usando um bochechinho aqui para ver se melhora. Não vai melhorar se você não tirar o tártaro. Aí você vai ter a periodontite, você tem que fazer a limpeza, procurar um profissional, fazer a remoção dos cálculos dentais, 6 em 6 meses, ou pelo menos uma vez por ano, né? Que é o preconizado pelo conselho. Passa uma vez e nunca mais. Não, aí a gengiva fica inchada, a gengiva fica sangra. Não, precisa ir lá, fazer a remoção do cálculo dental, limpar, fazer o polimento. Depois disso, você faz o bochecho para ajudar na cicatrização, para ajudar no conforto, porque vai machucar. Imagine que você tem um cálculo renal. Como é o cálculo renal? Faz uma ferida, né? Sim. Conforme ele vai saindo, ele vai ferir, vai machucando. E o cálculo dental, quando você remove a gengiva, vai ficar ferida. Então, você usa o bochecho para ajudar na cicatrização, para ajudar nessas coisas. Então, os colutórios, eles têm essa função mais cicatrizante, mais refrescante. Você faz a escovação, faz um bochecho, dá aquele alívio, aquele conforto, aquela coisa boa na boca, né? E os números de utilização de fio dental é muito baixo no Brasil. Não existe a cultura de usar o fio dental. Nunca procurei essa estatística, sabe, Marcos? Mas assim... Estava dando marido e fiquei preocupado. Eu falei, as pessoas não têm essa cultura do fio dental. Não existe como, porque a escova não entra no espaço interdental. Então, às vezes, a pessoa chega no consultório e é interessante. Eu já tive pacientes assim. Teve uma história também engraçada. Que o menino chegou e falou assim... Ô tia, eu tô com uma dor aqui no meu dente, na minha gengiva. Vê o que tem aqui, né? Daí a gente ainda fazia faculdade. Cutucando o dente dele, falei assim, olha aqui, fulano, tem um pedaço de carne no meio do teu dente, por isso que tava doendo. Aí ele falou assim, ô tia, eu não como carne, lá em casa a gente só come ovo. Aí eu falei, não tem carne? Tirei o pedaço, mostrei pra ele, falei, olha aqui, é carne ou não é carne? Ele falou assim, a vizinha fez um churrasco domingo. Nossa. Já era quarta-feira. Como que a gengiva não ia estar doendo, Jesus? A boca pedindo socorro, mandando no SOS. Aí faz um bochecho e fala assim, vai fazer um bochechinho, vai melhorar a minha gengiva. Não vai melhorar. E essas escovas de dente elétrica e eletrônica que o pessoal faz, funciona? Mais ou menos. Como dizer, não é necessário. Mas se você souber usar ela direitinho, ela funciona meio como a nossa borrachinha de fazer polimento. Então você tem que passar dente por dente. Não é fazer como o pessoal usa, né? Que faz assim, que nem lavar carro, né? Passa aquele negócio assim, e acha que limpou. Não. Se você for usar a escova eletrônica, você tem que pagar aquela escovinha dente por dente, fazer o bochecho, passar o fio dental, porque senão no espaço interdental a escova não entra. E existem alimentos que melhoram as condições do dente, tem alimentos que, por exemplo, aquela história daquelas bebidas famosas, preta, com bastante gás, diz que come o osso, come o dente. Verdade. Sim. Não posso falar mais, porque vai não já que nós temos uma advogada aqui, né? Mas é melhor falar. Mas o bebidas escuras, cheio de gás, né? A gente deixa... É melhor não, né? Mas é verdade isso que uso mas muitas coisas. O uso dessas bebidas, especialmente pessoas que são viciadas, assim, que tomam muito, e todos os dias tomam e faz assim, bochecho. Isso. Nós tínhamos um caso clínico que os dentes ficaram tudo em forma de cone. Deformou todos os dentes, corroeu os dentes. Então, assim, pode usar, como diz o Ferdinando, né? Como é que é o termo mesmo? Moderadamente. A moderação. Moderadamente, entendeu? Pode tomar uma vez por semana, né? No fim de semana. Não precisa tomar todo dia. Todo dia realmente faz mal. Tudo que é demais sobra, né?
Então, e tem mais uma coisa também que vale a pena salientar. Às vezes as pessoas me procuram e falam assim, mas posso passar bicarbonato? Isso. Posso passar carvão? Vinagre. Nossa. Posso passar vinagre? Naquele programa de televisão lá dos Largados e Pelados, eles lá escovam deles com carvão, né? Então tá virando moda esse negócio. E tudo isso, como diz a história, tem gente que masca fumo, né? Vai falar o quê, né? Não posso contrariar muitas pessoas, mas tipo assim, eles são abrasivos. Então, vão desgastar o dente. O uso contínuo de qualquer substância abrasiva vai desgastar o dente. Então, e bebidas muito ácidas, como limão, por exemplo. Cigarro. Nossa, cigarro, sem Bebida comentários. alcoólica. Não, a bebida alcoólica não tem para os dentes, assim, a gente não... E temperos artificiais. Mas o cigarro é extremamente nocivo. Porque além dele aquecer a cavidade bucal, provocar câncer nas bochechas, nas gengivas, ele faz a inversão das papilas, porque ele aquece a cavidade bucal e as pontinhas das papilas, elas vão queimando, né? O fumante, normalmente, ele tem as papilas todas branquinhas, assim, queimadinhas. A gente vai trazer esse assunto, porque uma coisa que está preocupando bastante são as crianças acham que o tal do narguilé não faz mal e o cigarro eletrônico que faz o mal tremendo. Nós vamos ter que trazer esse assunto que está assustadora a incidência de jovens utilizando o cigarro eletrônico e narguilé como se fosse água mineral. Eu preciso fazer uma pergunta. Cerveja não faz mal pro dente. Ferdinando, não que eu tenha conhecimento. Olha, eu vou alertar você. Vinho rosso, vinho tinto, ele escurece os dentes, infelizmente, o vinho tinto. Mas do resto eu não tenho conhecimento de que faça mal. E algum colega que souber que faça, me avise, porque eu não tenho conhecimento, não. Avisa a doutora Marta Ferdinand Zapparoli, fique em paz. Bem, não preciso saber. Nossa. Você sabe que desde que começou a vir essas pessoas que não pode, é a primeira notícia boa que eu recebo. Pode fazer mal para o fígado, né? Para outras coisas. Não, moderação. Já começou a botar. Não, nós estamos falando de dente, vamos se concentrar com o dente. Você está tomando muita cerveja, não faz mal pro dente, gente. Pro dente. Mas em toda essa conversa... E eu quero só deixar uma coisa clara aqui para você também, importante. Daquele outro lado lá que vocês não estão vendo, a gente vai ter um bastidor aqui que tem uma pessoa ali. Um deles é o genro do Dr. Marcos, ele comemorou efusivamente ali. Assim, Estou aqui no estúdio com uma torcida. Que bom. Que bom. Mas assim, é muito importante. E resumindo tudo isso, né, Marta? Então, prevenir desde pequenininho. Né? Criar o hábito, né? Criar o hábito de higiene, né? O hábito de limpeza, de cuidado. As mães não terem medo, né, do dentinho cair, que vai limpar e vai cair. Eu já vi isso também. Gente, Marcos, você falou isso, eu não posso me esquecer de fazer um adendo. Sabe? Pedir para as mães assim, sabe? Não façam isso com os filhos. Se você não fizer isso, vou levar no dentista, ele vai te dar uma injeção horrível. Depois, quando nós temos que atender essa criancinha traumatizada, como o Ferdinando sabe que é uma pessoa traumatizada, essa criança não senta na cadeira, ela acha que você vai arrumar uma agulha do tamanho da boca dele, um motorzinho. Gente, não faz isso com as crianças. Por favor, use outros métodos, outras técnicas, mas não use o dentista e o médico como vou te levar lá para te dar uma injeção. Você vai comer doce? Na hora que você tiver uma cárie, você for no dentista, você vai ver como que vai doer. Não, evita o doce, mas não precisa botar o medo na criança, porque depois é um terrorismo horrível a criança ter trauma de dentista e ele sofre porque vai precisar de procedimentos. E você vê adultos que sentam na sua cadeira e chora de medo do dentista. Então, para o dentista, ele tem que ser psicólogo, daí, psiquiatra, ele tem que ser neurologista, para poder tirar aquilo da cabeça da pessoa e dar um trabalho. Então, a prevenção... E lembrar, né, que a prótese e os implantes não substituem da maneira perfeita os dentes naturais. Então, ele refaz a função dos dentes. Em relação à estética,
em relação à fonética, em relação à mastigação, mas a estrutura dos tecidos moles, não. Ele vai fazer a função, ele vai fazer a função de dente. Claro que uma pessoa que usa uma prótese total e vinha por um protocolo, eu conheci o Dr. Silvio Pirola, que foi quem trouxe os implantes para Londrina. É um avanço magnânimo na odontologia, o implante dental. Mas a minha advertência é em relação àquele dente que pode ser tratado, pode ser restaurado, e o dentista às vezes acha mais fácil extrair e pôr um implante. Eu sou contra. Essa prática eu sou contra. Agora, o implante é uma coisa maravilhosa, porque a pessoa não tem dente, é obrigada a usar uma prótese total, que às vezes ela vai estar num lugar, num ambiente onde ela vai sorrir, vai fazer um movimento mais drástico, cai aquela prótese, ela não tem segurança, enquanto que o implante é parafusado, é uma prótese parafusada, segura, você vai poder mastigar, vai poder ter uma vida feliz, tranquila. Então, que fique bem claro que eu não sou contra o implante, eu sou contra a não restauração do dente e por facilidade, por comodidade, você ir lá, extrair o dente e botar um implante. Não, essa praticidade eu não gosto. Eu gosto, sim, que restaure o dente, porque o dente ele tem toda uma função de, como eu já disse, suporte dos tecidos moles, suporte ósseo. Cuidar, limpeza, higiene, desde pequenininho, ensinar teus filhos, ensinar teu sobrinho, ensinar seu afilhado a ter os cuidados. Visitar o dentista. Então, essa campanha de medo, né, se for, vai dar cárie, vai sentir dor, vai ter que tomar injeção. Gente, tudo isso é desconfortável para a criança. E a criança vai ter que passar por isso na fase da vida, se ela não tomar os cuidados. Então, investir, levar de tempo em tempo, fazer suas revisões. Como dizia meu pai era mecânico, ele dizia, se descobrir o barulhinho rapidinho, não precisa trocar o motor, né? Não. Então, se no começo dos sintomas, alterações, procurar o dentista. Melhor ainda, prevenir, nós falamos bastante de prevenção aqui, prevenir, limpeza, tipo de alimento, a doutora colocou vários exemplos de uma forma muito clara para você que está em casa, para você mãe, você futura mamãe, você vó, você tia, você professora. Acho que isso, não sei se é discutido na sala, no meu tempo a gente discutia isso na sala de aula. Inclusive, você fez várias palestras em escola. Eu tive sala de aula. Muitas palestras. Eu lembro do pessoal lá, levava as escovinhas pra gente e fazia, não sei se isso existe ainda, mas eu tive aula de escovação no colégio, né? Eu acho que isso é importante, sabe? E a gente criando esse bom hábito para a criança, pro resto da vida. E eu queria até encerrar a minha fala, essa observação que você fez muito importante, sabe? Londrina, que é onde eu conheço, Curitiba também, que eu tenho alguns colegas lá. As pessoas falam assim, mas é caro. Levar a criança uma vez por ano, uma vez cada 6 meses no dentista, é caro. Uma limpeza de dente é caro. Até os 18 anos, o atendimento dos postos de saúde de Londrina são muito bons. Eu atendia uma instituição, né, que eu encaminhava as crianças para o posto de saúde perto do meu consultório. E os casos que o posto de saúde não podia fazer, que não era da alçada deles, que eles não tinham especialidade, endodontia, orto, implante, prótese, quando tinha alguma criança que chegava, um adolescente, então a gente fazia. Mas a parte de prevenção era todo o posto de saúde que fazia. E as crianças vinham com os dentes bonitinhos, selados, limpos, restauradinhos. O posto de saúde de Londrina dá um atendimento desde o dia que a criança sai da maternidade até os 18 anos de idade. E a mãe não tem essa desculpa de dizer, mas é caro. Não, porque é gratuito esse serviço e muito bom. Nós estamos falando com o Brasil inteiro e fora do país também na TV Web. Você que é munícipe, na sua cidade não tem esse atendimento, é importante ir na sua Câmara de Vereadores, na sua Secretaria de Saúde e colocar essa informação que a doutora Marta colocou. Existe uma cidade lá no norte do Paraná onde a assistência à saúde até os 18 anos é exemplar. Então é uma demanda importante, é uma demanda de
do seu vereador, que daqui a pouco tem eleição, vai ter eleição a prefeito daqui a pouco, de começar a discutir isso, e não só aquelas plataformas que são repetitivas, todo de 4 em 4 anos, e realmente começarmos a colocar plataforma onde as crianças sejam incluídas, onde esses cuidados sejam incluídos. Então, na sociedade que não tem um serviço de odontologia referência, se organize em sua sociedade, se organize nas suas associações de bairro, na sua sociedade civil organizada, e vão solicitar isso para a tua cidade, para a sua associação, para os seus bairros. Porque isso é extremamente importante. Saúde, né? E é importante falar, né, que isso aí tem que ser um projeto da população, porque nós tivemos, né, a doutora falou aqui, e eu tive a oportunidade de conhecer tanto a bebê clínica da universidade, trabalho na universidade há 30 anos, tanto a bebê clínica quanto o centro de emergência odontológica, né, que agora infelizmente não está funcionando 24 horas, mas funcionou durante muitos anos 24 horas, que são serviços também muito bons. E o que acabava acontecendo? Primeiro, em alguns momentos não tinha o incentivo correto e acabava tendo dificuldade de atendimento, mas também, por outro lado, a população que era convocada, né, por exemplo, da bebê clínica, que era convocada a fazer o acompanhamento, acabava não levando o filho por N motivos, mas inclusive o passe de ônibus era cedido. Então, procurem seus direitos nas instituições para conhecer o trabalho que é feito, né? Aqui, no caso, como a doutora falou, em Londrina, né, com o médico de saúde da família, com os programas. Modelos para as cidades. E que leve esses modelos, mas que cobre. E para cobrar, isso que o doutor Marcos falou é importante. Você se lembra para quem você votou como vereador o ano passado? Deputado federal, deputado estadual, do que ele fez? Exatamente. Para você poder cobrar nominalmente a pessoa. E terminando o nosso último prazo, alguns assuntos que aí nós vamos ver, alguns comentários, né? Nós temos 5, 7 minutinhos. E um dado só para informar, Londrina registra mais de 28 mil casos de dengue, 44 mortes, segundo o boletim, né? 54.498 casos, na minha análise 15.802, idades entre 44, essas 4 vítimas fatais por esses dias aqui, 2 homens e 2 mulheres, de 44 e 88 anos de idade. 22 casos de chikungunya. Chikungunya, gente, está por aí, gente. É cuidado, é higiene, é água parada, gente. É uma tristeza. Ferdinando, olha que coisa interessante. Casal é preso na Inglaterra após sair sem pagar contas em restaurantes. Uma delas chegou a R$ 2.200 convertido. Como é que eles faziam? Eles já estavam monitorizando esse casal. Foi mais de 5 restaurantes lá. E as câmeras flagraram. O que eles faziam? Faziam refeições copiosas, pediam pratos caros. Na hora de pagar, passavam o cartão e o cartão não tinha fundo, era bloqueado. Aí ficava numa situação difícil. O que eles faziam? Eu vou até ali o casal, né? Aqui tem o nome na internet, não vou citar o nome dele, né? Mas a conta média de 329 libras, né, na Inglaterra. Libras. O que acontecia? Meu Deus, que situação difícil, o cartão não passou. É o seguinte, eu vou ali buscar o cartão, mas fica tranquilo, eu deixo o meu filho aqui como garantia. Aí saía o casal e deixava a criança como garantia da conta. O que acontecia com a criança? A criança fugia, né? Então isso aconteceu, a polícia contabilizou ao menos 5 restaurantes onde o casal deu o golpe, né? Meu Deus. E crime, que assumiu, né? Cometido crime de furto nessas lojas, né? A mulher foi sentenciada a 1 ano de prisão e se imagina 8 meses. Deixar o filho de garantia. Rapidinho, Ferdinando, tem uma... Como a gente fala, né? O melhor da humanidade é o ser humano. Não tem jeito, né? Sempre tem alguma coisa que ele inventa. Não, Ferdinando, eu gostaria de te perguntar qual será o dano emocional que vai ser causado a essa criança que já de criancinha já está ensinado a se virar. Talvez seja uma criança que que aprenda a tirar proveito de tudo que, né, nós vamos descobrir no futuro. Mas para não perder a piada, para acabar, né? Vou nada. Isso aconteceu na Índia. Olha, Marta, olha a situação. Olha o perigo da internet. Eu pedi opinião para o nosso expert em internet aqui, para a Laurinha.
Marido descobre que a esposa é homem 2 semanas após o casamento. O homem confessou que queria roubar os bens da família do marido. Um indonésio de 26 anos conheceu a mulher nas redes sociais, se relacionaram nas redes sociais, se apaixonaram. 2 semanas após o casamento, o rapaz começou a se sentir enganado. Por quê? Porque a mulher estava sempre com cólica, dor de cabeça, menstruação. E aí chegou uma hora que ele foi fazer a averiguação e o homem identificado, AK, namorou a Dinda Kanza, também de 26 anos de idade, namoraram por 1 ano, casaram e depois o rapaz descobriu que tinha casado com o homem. Isso aconteceu em 12 de abril, começou a suspeitar da esposa que ela evitava intimidade, sendo que estava menstruada e que não se sentia bem com isso. Ferdinando do ponto de vista terapêutico e a Claurinha, as redes sociais. Já dizia, tem um filósofo muito que é contemporâneo aí, chamado Bauman, que fala muito sobre relacionamentos líquidos, né? E fala muito disso, né? De como as pessoas hoje confiam na palavra dos outros, etc., por aquilo que, fazendo justiça a uma cantora que se fez sucesso, se não fez, etc., se era importante ou não, mas chamada Marília Mendonça, né, que fez muito sucesso na época, mas ela tem uma música dela que ela falava que ela se apaixonou pelo que ela inventou do outro, né? E é isso, né? As pessoas se apaixonam pelo que ela inventa. Ferdinando casou, Ferdinando. Mas casou justamente por isso, porque fica achando que tá tudo certo, que fez tudo correto. Acredita em tudo, gente. Meu Deus do céu, como é que casou? Em rede social, Laurinha. Não, essa questão, pelo amor de Deus. Inclusive, já tive amigas que falavam, conheci um rapaz na internet, ele é tão querido, tão lindo. Eu ficava, conheceu. Dava 2 semanas, amiga. Ele tinha 42 anos, morava na Índia, não sei o que, a foto era falsa, era tudo falso. Cara, é inacreditável. É uma coisa recorrente, toda hora acontece. Isso é uma coisa muito importante também, agora trazendo mais pra minha realidade, tanto que eu brinquei com as minhas amigas, mas, era uma coisa muito perigosa, porque as meninas, 14 anos, a gente tinha na época totalmente adolescente, tranquila, sem nem pensar. E o perigo disso. E o perigo, porque começava a conversar, ficava, apaixonada, 5 minutos pra pedir uma foto, pra fazer alguma coisa, e a pessoa, não vou contar pros meus pais, porque eles não vão entender. Os pais têm que ficar em cima, têm que olhar, têm que saber, porque, isso é o que mais tem em rede social. Instagram é falso, você faz em 5 minutos, com inteligência artificial, ainda pior. Cria uma pessoa, faz uma foto, um monte de foto. Não, mas eu tô aqui agora. Manda uma foto segurando uma colher. Manda lá no AI. Faz uma foto segurando uma colher. A foto da pessoa segurando uma colher. Pronto. Pra enganar uma pessoa na internet agora é 2 tempos. Então isso a gente faz piada, só que ao mesmo tempo, nossa senhora, me dá até calafrio. Muito sério, abandonando casa, aí fazem essas paixões assim, desenfreadas. E a gente vê nas redes sociais, a gente vê nas televisões, os pais desesperados que as crianças se apaixonaram, não sei por quem, pegaram ônibus, fugiram e foram embora. Gente, Marcos, é muito perigoso isso. Eu queria fazer um adendo que às vezes eu mostro pro meu marido. Eu não sou uma beldade, fiz uma filha linda, mas não sou uma beldade, né? E às vezes as pessoas te pedem para seguir, e são pessoas de países, de outros lugares, ou qualquer coisa parecida, pelo nosso feed, pelo nosso Instagram, eles dão uma observada no seu potencial financeiro, às vezes, e vão pedir para seguir mulheres. E algumas carentes, bobinhas, acham assim, gente, um cara lá da Arábia, viu, Caio? Tá me seguindo aqui, gente, ele é gato. Olha, amiga, vou seguir aqui, olha, será que não dá nada? Vai com esse não dá nada, dá em golpe. Eu que eu diga, não foi pelas redes sociais. Pelas redes sociais, né? Mas a minha filha tá indo para as Arábias, né? Vai casar daqui a alguns dias, vai indo para as Arábias e fazer o quê? Então, vocês não estão vendo, mas nós temos uma plateia ali. Está carregando minha filha lá para as Arábias. Gente, protesto, aproveitando, minuto de protesto. Já daí indo para uns 3 anos que a gente está conhecendo a Laura está namorando já faz 1 ano e meio. Esse namorado apareceu até hoje.
Nós precisamos entrevistar esse rapaz. Não acabou mais? Acabou. Ainda bem. Tirou. Acabou. Laura está disponível novamente, meus senhores. Cartas para doutor Ferdinando Zapparoli. Pai de 2 irmãos e uma irmã. Aqui é assim, chegou, a gente faz a primeira triagem, já manda pra família, fez a segunda, acabou, não tem mais o que fazer. São mais 8 pessoas para ter o apoio, o aval só. Gente, nesse ambiente nós temos que parar. Marcos, foi muito gostoso, né? Bate-papo foi muito gostoso. Marcos, mais uma vez, você brilhantando o nosso programa, sempre trazendo informação muito clara, uma linguagem que as pessoas entenderem. Nós vamos deixar o telefone para o WhatsApp, né, Roger? Provavelmente o WhatsApp, ou vamos ajustar isso aí para as pessoas fazerem as perguntas para respondermos. Se tiver alguns questionamentos, a gente entra em contato com você e está aí no próximo programa Bate-Papo com o doutor. Na base ali, o Roger está fazendo o sinal ali para mim, embaixo da tela ali, né? E tem mais um também, gente, o nosso parceiro Assis Clínica também, que eu não falei, que é uma clínica aqui em Londrina, multidisciplinar, nós atendemos a população em geral, chamado Clínica Social, atendemos a todas as especialidades. Ferdinando, temos que terminar, rapidinho. Infelizmente, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por participarem do nosso programa. Logo, logo estaremos de volta com outro tema, esperando que o Dr. Marcos convide alguém que saia da live do Não Pode e fale sobre alguma coisa que a gente possa. Apesar que hoje eu descobri que cerveja não faz mal para os dentes, meus caros. Se prova o contrário, né? Todo mundo vibrando. Laurinha. Mais uma vez foi um prazer estar aqui. Sempre uma coisa que engrandece o nosso conhecimento. Então espero que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foi para nós. E em breve estaremos aí novamente, se Deus quiser. Semana que vem, né? Os programas da semana passada, veio o doutor Evandro, a nutricionista, a doutora Ana, agora a doutora Marta, sempre trazendo assuntos relevantes de qualidade. Marta? Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, por essa equipe muito amiga, muito acolhedora, né? Sem comentários, porque uma é minha filha, né? Os outros 2 já são amigos. E esse pessoal que eu conheci hoje, né? Que estão ali, os nossos cinegrafistas. Eu gostaria muito de agradecer a todos e eu espero que as informações que nós demos aqui sejam úteis e façam valer aí para a sociedade. E realmente, se tiver alguma dúvida que a gente puder esclarecer, nós estaremos sim, sempre à disposição. Em relação à cerveja, é até o que eu sei, hein, gente? Mas pode ser que venha alguém, faça um estudo, a OMS venha e prove que faz mal, aí eu não vou poder combater, né? Eu vou ter que aceitar. Primeira palavra é que vai. Bate-papo com o doutor, paramos por aqui, até o próximo programa. Esta é a Tribuna Regional TV Web, a única e verdadeira TV Web de Londrina e região. Entretenimento, notícias e prestação de serviços. Tribuna Regional, criada para mostrar a nossa gente.